O Dador Alegre. Ensaios de Kabbalah. Por Mário Sachs. Tradução Euclides Caloni. Editora Ground. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O poder do relâmpago. Na maioria das tradições culturais, o relâmpago e o raio representam a centelha da vida e o poder fertilizador. Comparando a emissão e descarga do esperma, a sabedoria da yoga, em sua busca do domínio da energia denominada Kundalini, aspira a canalizá-lo e sublimá-lo, propondo-se inverter seu curso descendente pela coluna vertebral, com o fim de projetar sua luz à altura do bulbo raquiano. As conhecidas passagens bíblicas do Êxodo, capítulo 19, versículo 16. E viram trovões e relâmpagos. E do Salmo, capítulo 29, versículo 7. A voz de Yahvé lança chispas de fogo, indicam uma relação entre o som, a luz violeta e o Verbo divino. Em Jó, capítulo 37, versículo 5, porém, que essa relação se torna mais explícita. Deus troveja com uma voz maravilhosa. Nesta frase, o sintagma correspondente a com uma voz, portador da palavra leb, coração, dará início a uma corrente de análise midrástica que desembocará, séculos mais tarde, no Sefer Yetzirah, o livro da formação, e seus conhecidos 32 caminhos do coração, que ascendem e descendem pela árvore da vida, seguindo a configuração do relâmpago. Diz o Yetzirah, abre aspas, os números ou sefirotes correspondem aos 10 limites. Quando percebidos, parecem-se ao relâmpago, e apesar de seus traços visíveis, definitivamente se dirigem ao infinito. Fecha aspas. A palavra empregada para relâmpago neste caso é bazak, ainda que em outros textos seja chamado pelo sinônimo barak. Uma energia que não está em desacordo com o arco voltaico das mais sofisticadas lâmpadas. O vocábulo infinito, por sua vez, faz referência ao que começa como uma simples tabela binária do tipo 1, 0. Se estende aos 32 caminhos que conformam números e letras e chega ao incomensurável. Essa voz e essa luz somente podem ser suportadas se se estiver preparado para elas. É preciso adquirir a resistência suficiente para que, atravessado por sua força, o discípulo seja capaz de canalizar e de utilizar suas chispas, pois a visão do que Rudolf Otto denominou luminoso é sempre excessiva. E seu rosto parecia um relâmpago. Lemos em Daniel, capítulo 10, versículo 6. Algo desse fogo insufla ainda as palavras do versículo, visto que esse parecia que maré e pode também ser lido co-amar. Disse assim:
impressionante, esse ser, que tem a voz de trovão e o aspecto do relâmpago. Foi chamado Zeus pelos gregos, porque a ele era atribuída a origem da vida, Zoe, sublime mistério que transmitia mediante meteoros, arroubos e fulgores, cintilações e caprichos, quase sempre obrigando suas criaturas a fechar os olhos ante suas demiúrgicas façanhas. Com o tempo, ao invocá-lo, baixarão as pálpebras para suportar melhor o eco de suas irradiações, gesto que se inclui entre os primeiros signos de interiorização mística. No taoísmo chinês, o relâmpago é associado aos poderes da fecundidade. Abre aspas. Assim como o raio, elemento poderoso e irresistível, fende o céu e o seio da nuvem, do mesmo modo, abra o seio desta mulher prenhe e permita a realização do parto. Fecha aspas. Diz uma canção das Odes. Os discípulos de Pitágoras viam no relâmpago, que chamavam Astrape, um veículo de iluminação interior procedente dos astros. Em resumo, um resumo instantâneo do próprio céu, ou astron. Na Índia, onde o relâmpago é chamado Terras, textos sagrados dizem que, abre aspas, o discípulo que considera Terras como sendo Brahma, resplandecendo ele mesmo, alcança mundos luminosos, brilhantes, livres de trevas. Fecha aspas. Porém, sua manifestação é sempre feita de linhas quebradas, de desníveis, conforme veremos na definição que lhe atribui o I Ching. Como a nuvem se desarma ou rasga pelo raio da luz, como a mãe se dilacera quando dá à luz, assim também deve dilatar-se, às vezes com dor e sofrimento, o discípulo em quem o relâmpago cravou sua ideia orientadora. No Kena Upanishad, podemos ler, abre aspas, eis o ensinamento referente a Brahma. É comparável ao relâmpago ou ao pestanejar do olho. Tal é o ensinamento relativo aos deuses. Fecha aspas. E Swami Nityabodananda escreve, abre aspas, o caráter abrupto e intemporal no sentido de que nosso sistema psicológico é incapaz de registrá-lo, da experiência suprema, é calcado pelas duas imagens utilizadas para evocá-la, o relâmpago e o pestanejar. Fecha aspas. Mestre Eckhart também, apoiando-se em Santo Agostinho, propõe ao discípulo o desafio de quebrar-se no lugar da manifestação luminosa. Santo Agostinho disse, abre aspas, no primeiro clarão do relâmpago, quando te sentes como golpeado por um látego, quando escutas a afirmação da verdade, permanece aí, se podes. Fecha aspas. E geralmente é nessa encruzilhada da revelação que são tomadas as decisões mais importantes da vida. É como se, logo antes, a pessoa estivesse morta e no instante imediato retornasse à vida, ressuscitasse. Desse modo, cedo ou tarde, afirma São Paulo, abre aspas, todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Fecha aspas, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. A turbulência dos começos ou o fragor das experiências limite, orgasmo, iluminação,
agonia, são brevíssimos no tempo, mas de efeitos retardados no espaço, já que a expansão de suas ondas pode durar, no plano psicológico, meses e até anos, abarcando vastas e diferentes geografias. Raios e relâmpagos, portanto, são ambíguos, dão vida e morte, causam indistintamente queimadura ou cautério. Escreve o I Ching, abre aspas. O trovão procede da ruptura de equilíbrio entre o Yin e o Yang, fecha aspas. Seu nome é o investigador, o provocador, o incitador, o detonador. O trigrama Tak-en, que lhe corresponde, se refere à comoção, à surpresa. Cada vez que sua representação aparece no oráculo, a força que a ele resiste está embaixo e a abertura que o aceita está em cima. Abre aspas. Trovão repetido, a imagem da comoção. Assim o homem superior, sob temor e tremor, retifica sua vida e examina a si mesmo. Fecha aspas. O mesmo livro acrescenta, abre aspas. Porém, existem 3 formas de comoção. Primeiro, a do céu, que é o trovão. Segundo, a do destino, que é seu eco. E terceiro, a comoção do coração, o ponto onde se iniciam as retificações. Fecha aspas. Neste aspecto, a coincidência com a Kabbalah é assombrosa. Também as Sefirotes, esses números que vão do limitado ao ilimitado, confluem no coração, Leb, com o objetivo de purificar as intenções mensageiras do sangue. Enquanto o eco é o ressoar situado na mente do discípulo, o ponto cordial responde a essas vibrações com uma nova voz. Ante essas emoções, tanto o I Ching quanto a Kabbalah pressupõem que se há de realizar um processo de autocrítica, de exploração interior. Em hebraico, as palavras relâmpago, barak, e crítica, bichoret, possuem a mesma raiz. Por gematria, a cifra que resulta da primeira, barak, é 302, alusão em chave aos 32 caminhos da sabedoria. Submeter-se a um profundo exame de consciência, então, embora possa ser dilacerador, é um ato que se impõe como condição prévia para alcançar uma metanoia ou mudança de vida espiritual. Os movimentos desse exame em geral são indiretos, diagonais, cruzados, oscilantes, e é assim que são representados nos canais da árvore da vida. À semelhança dos meridianos da acupuntura, os caminhos e as linhas mestras que unem as diversas partes do nosso corpo etérico ou invisível não seguem necessariamente uma geometria lógica, mas um sistema de polaridades e de ecos reflexos percorridos por uma energia única, ou Chi, cujos efeitos perceptíveis serão distintos nas diferentes zonas de sua manifestação. Em Aurora, Jacob Böhm escreve, abre aspas, e a labareda, o relâmpago da luz que brilha instantaneamente em todas as forças, à semelhança do sol que brilha em todo o mundo, isso é o Espírito Santo que sai da claridade do Filho de Deus, e é o relâmpago e a agudeza, pois o Filho
nasce em meio às qualidades e está unido às demais. Entende bem esta coisa elevada. Quando o Pai diz a palavra, ou seja, ilumina o Filho, o que acontece sempre e eternamente, essa mesma palavra se origina primeiro na qualidade salgada. Ali se forma, toma seu manancial na qualidade doce, se perfila na amarga, se move e sobe no calor e acende o doce manancial do meio. Fecha aspas. Beme acreditava sinceramente que, quando se ativa o relâmpago interior e luz e sombra emergem na mente, sobrevém então a iluminação. Um quase imperceptível estalido se transforma em inteligência e tom, fazendo-se por fim palavra, verbo. Para o mestre alemão, iluminado sapateiro, escriba angélico, o relâmpago possuía em sua qualidade amarga, como o laurus nobilis por sua virtude medicinal, a qualidade separadora do discernimento, antes, e a capacidade de articular o disperso, depois. O nexo entre o que ele chama de o Filho e o Pai a Kabbalah de coração e cabeça, e o I Ching de o instigador entre Yin e Yang, relação que nunca é fácil, responde à experiência de Jesus conforme narração de Lucas, capítulo 17, versículo 24, e se refere, entre outras, à vinda do reino dos céus. Abre aspas. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Fecha aspas. A versão hebraica dessa passagem emprega a já citada palavra barak para relâmpago. Recorrendo a uma aliteração, pode-se lê-la como karab, que indica um acercar-se, um aproximar-se e também um sacrifício. Se fizermos outra vocalização e lermos Kereb, teremos as entranhas, o meio, o interior onde essa vinda se origina. Todavia, nada desse poder relampagueante é nosso, a não ser que vençamos o combate, Krab, no centro do qual se encontra a paz. A máxima alquímica que reza tudo em um, que se refere a uma só substância na realização da obra e que denota também que o campo de trabalho é o próprio alquimista, o próprio artífice ou estudante, é corroborada na Kabbalah pelas sutis variações diacríticas que se assemelham a outras fórmulas químicas compostas pelos mesmos elementos, porém articulados de modos diferentes. Além de instigador, o relâmpago possui seu lado sombrio, sua face sinistra, corante. Rakeb, que tem a mesma raiz já analisada, alude a uma putrefação, a uma corrupção necessária no operador para que todo o seu ser possa renovar-se, regenerar-se. Na Árvore Filosófica de Samuel Norton, que apareceu em seu Catholicon Physicum, a putrefatio sucede o matrimonium celeste e constitui estágio prévio à obtenção da lápis, ou pedra filosofal,
objeto que, segundo Jung, é assemelhável a Cristo. Por ser difícil de controlar, de apreender a força cósmica encarnada pelo relâmpago, pelo menos a partir da condição natural do homem, é preciso que este consiga perceber o sobrenatural pelo esforço e pela meditação, e que, atravessando a tumba, Keber, de sua inércia, que também, como se vê, faz parte da lei do tudo em um, ou única res, torne a viver com uma perspectiva mais dinâmica a realidade circundante. A partir deste ponto, já não dependerá de luzes estranhas a seu coração, mas sim justamente da energia que emana desse centro. Ao extrair da palavra Bahak, ou relâmpago, a palavra Bar, que significa filho, e considerar separadamente a letra Kof, ou Kuf, vemos que ela significa macaco, símio. O macaco a humanizar é uma tarefa que cabalistas e mestres tibetanos compartilham, visto que para estes últimos o macaco é um bodhisattva oculto. No Egito, o sinocéfalo branco era o grande símbolo de Thoth Hermes, deus da escrita, mestre do oculto. Para os chineses, Suen Wukong foi um macaco que, por força do treinamento, chegou antes ao céu e depois ao centro da terra em companhia do monge Santang, que peregrinava para o oeste em busca de textos budistas. Na literatura sagrada da Índia, é Hanuman, um macaco, quem no Ramayana se ocupa com a gramática, quer dizer, com a linguagem. Para Frederic de Portal, o macaco é um símbolo da alma não regenerada, a quem uma luz súbita, um relâmpago, pode humanizar e posteriormente transformar em sábio. Em seu livro Mefistófeles e o Andrógeno, no capítulo consagrado à luz mística, Eliade diz, abre aspas, sob a dinastia Ming, século XVI, um discípulo se postou próximo a um mestre que meditava, fazia aproximadamente 30 anos numa caverna. Certa noite em que caminhava por uma vereda montanhosa, o discípulo sentiu um relâmpago que circulava pelo interior de seu corpo e escutou o estrondo do trovão na parte superior da cabeça. Então, a montanha, o arroio, o mundo e seu próprio eu desapareceram. A experiência durou o tempo que 5 pitadas de incenso levam para queimar-se. Logo sentiu que se havia transformado num homem totalmente diferente e que havia sido purificado por sua própria luz. Mais tarde, o mestre lhe explicou que, em seus 30 anos de meditação, havia tido essa experiência com bastante frequência, mas que também havia aprendido a não levá-la em consideração, ensinando a seu discípulo que até mesmo essa voz mística deve ser deixada de lado. Fecha aspas. Se a conquista do poder do relâmpago é algo tão inacessível, por que renunciar a seus fulgores uma vez experimentados? Quando comenta a passagem do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12, que relaciona as palavras do Criador aos trovões e relâmpagos, o Bahir, ou Livro da Claridade, fragmento 47, diz que não há figuração que consiga dar ideia do totum majestoso dessa revelação. Pode-se obter da experiência uma imagem, insiste o Bahir, porém não toda a imagem. De modo que nem a chispa é o fogo,
nem a iluminação súbita é mais do que o início do que posteriormente será a serena luz da sabedoria. Aquilo de que se pode falar é sempre algo superficial, fragmentário. E o mesmo é verdadeiro com relação ao que se pode ver. Apenas um escorço, uma sombra do real. Em termos físicos, a descarga elétrica de um relâmpago transporta uma corrente de milhões de amperes numa diminuta fração de segundo, elevando a temperatura do ar circundante a ponto de provocar sua incandescência. Visto que a luz do raio tem um deslocamento instantâneo, este é visto antes de se poder ouvir o trovão. O intervalo de tempo decorrido entre os dois dá uma medida da distância existente entre o raio e o observador, uns 3 segundos por quilômetro. Também na mente do discípulo, a luz precede o som. A experiência luminosa antecede sua compreensão verbal ou, quando menos, fonética. Assim como o relâmpago ocorre quando se origina uma grande carga positiva nas partes superiores congeladas de uma nuvem e uma carga negativa juntamente com uma área positiva menor na porção interior da nuvem, donde nasce a descarga inicial, do mesmo modo, diz o I Ching, que o instigador atua na mente, devido, sobretudo, a grandes pressões sociais, familiares, históricas, que incidem sobre a estrutura psíquica do discípulo. O zigue-zagueante curso luminoso, que podemos visualizar em 3 partes, de cima para baixo, dança veloz, até que, por fim, um retorno de baixo para cima, que realiza o meteoro, estaria dado em Barak pela grafia tríplice do relâmpago, que a Kabbalah localiza extensiva e intensivamente na árvore da vida. A letra Bet faz alusão à morada, ao veículo, neste caso o estudante em que se opera a transmissão energética. O Resh alude a Rosh, ou cabeça, na qual já dorme, potencialmente falando, um eixo, ou fogo intracelular, atômico. Um fogo cujo suporte bioquímico é representado pelas siglas ATP, adenosina trifosfato, composto por 3 moléculas de ácido fosfórico, que no processo celular se transformam mais tarde em ADP, ou adenosina de fosfato, através da liberação e geração de energia viva. Finalmente, temos a letra Kuf, que, além dos sentidos que já analisamos, tem o de olho de agulha, ou terceiro olho, pequeníssimo orifício através do qual o discípulo se ensarta, a partir da experiência luminosa, com o fio dourado do cosmos. É, sem dúvida, assombrosa a frequência com que certos arquétipos aparecem. No Popol Vuh, ou Livro do Conselho dos Maias, cuja primeira parte é considerada equivalente ao Gênesis bíblico, podemos ler, abre aspas, então apareceram os deuses e meditaram no momento do alvorecer. Decidiram construir o homem, enquanto celebravam conselhos sobre a produção, a existência das árvores, dos bejucos, a produção da vida, das trevas, da noite, pelos espíritos do céu, chamados mestres gigantes. Mestre gigante relâmpago é o primeiro, corisco do relâmpago é o segundo, e esplendor do relâmpago é o terceiro. Esses 3 são os espíritos do céu. Então a eles reuniram-se os dominadores, os poderosos do céu. Celebraram conselhos sobre o alvorecer da vida e sobre como se faria a germinação.
Fecha aspas. A responsabilidade desse tríplice aspecto do relâmpago na germinação e crescimento das coisas tem um eco ontológico, primordial. Também Heráclito de Éfeso, chamado o Obscuro, defendia o pré-socrático princípio de que todas as coisas são governadas pelo raio. Quando o místico, o discípulo do luminoso e o poeta se aproximam dessa experiência culminante, transidos de amor, dizem, como Miguel Hernandes, abre aspas, este raio não cessa, nem se consome. De mim mesmo tomou sua procedência. Fecha aspas. Pois o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. O que está no passado está também, sob esse ponto de vista, no presente e no futuro. Crepitantes metamorfoses do fogo, cintilações e luzes, revelações e ocultamentos. O tríplice mistério do corpo, da palavra e da mente é decifrado pelo budismo tibetano através de seu método de meditação chamado Vajrayana, ou veículo diamantino, simbolizado pelo Vajra ou raio. Diz um relato cosmogônico tibetano, abre aspas, no princípio era a vacuidade, um imenso vazio sem causa e sem fim. Desse grande vazio se elevaram suaves remoinhos de ar, que depois de incontáveis éons se tornaram mais densos e pesados, formando o poderoso cetro do duplo raio. Fecha aspas. Quem reencontra o caminho para esse vazio pode ressuscitar em seu interior o relâmpago e transformá-lo com a prática em algo tão transparente, indomável e constante como o diamante. Herdeiro cultural de Heráclito, o poeta francês Saint-John Perse escreveu em seu longo poema Amers, abre aspas, chamaram-me o obscuro, mas eu estava junto à claridade. Fecha aspas. O iniciado deve então passar por muitas provas entre nuvens e orbitais atômicos, no caos de sua natureza virgem, não explorada, para poder dizer: após as trevas, espero a luz. Mais além da noite escura e das tormentas, mais além dos abismos psicológicos, dos frequentes aborrecimentos e desânimos, cruzando securas e absurdos, submetendo-se a lutas deliberadas ou aceitando de bom grado as fortuitas, sabe que é possível achar o que outros antes dele encontraram: o poder do relâmpago. Todavia, aquele cuja missão é iluminar, clarear a mente, varrer com rajadas de luz a estreiteza a que subjugam as sombras, não pode nem deve durar, pois, se o fizesse, destruiria aquilo mesmo que ilumina. Aquele que se adentra na árvore da vida da Kabbalah, modelo dos processos de criação e destruição do universo, há de saber que todo equilíbrio é instável e que a perfeição somente chega com a morte.
Entretanto, com nobre serenidade, pode pensar no que exclamou Basho em uma de suas viagens pelo fabuloso Japão do século XVII. Abre aspas. Admirável aquele que, ante o relâmpago, não diz: a vida foge.